Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Para uma meditação um pouco diferente nessa noite, permito-me pregar para vocês como eu costumava pregar para os irmãos indígenas, uma narrativa de ponto único. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 6. Nós estamos no ano da perseverança, e o tema desse mês de fevereiro é perseverando no crescimento. Penso eu que o grande inimigo nosso no exercício da perseverança não são as frustrações, não são as decepções da vida, não são os planos não concretizados, nem os sonhos não realizados. O grande desafio nosso, o grande inimigo para perseverar, via de regra, está em nós mesmos, é o desânimo, a falta de ânimo, de força em nosso coração. 1 Samuel 30, a narrativa acerca do rei Davi. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou tão angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Onde você encontra forças no momento que as lutas se abatem sobre você e sua família? De onde você tira forças para perseverar quando o esperado não acontece, quando o inesperado, negativo, cai sobre você? De onde você tira forças para recobrar o ânimo no momento que os planos não se concretizam, quando tudo dá errado e vai de mal a pior? A história de Davi não começa aqui. A história de Davi, um jovem, talvez adolescente, entra no cenário das Escrituras quando o Senhor o escolhe para ser rei. E Samuel, sacerdote enviado por Deus, vai até a casa do seu pai Jessé e na escala de 7 filhos passa de 1 a 6. E parece que o pai de Davi havia esquecido que Davi existia. Depois que nenhum dos primeiros, dos mais fortes, que eram soldados, não passaram na avaliação de Deus, então Jessé lembra que tem o pequeno Davi, o jovem Davi, o pastorzinho de ovelhas que está lá no campo. Vemos Davi como um menino que é cuidador de ovelhas, tem coração de pastor. Depois vemos Davi como um guerreiro valente. Mesmo como pastor, ele é aquele que tem a sensibilidade de cuidar das ovelhas e tem a coragem para enfrentar o leão e o urso. Davi é aquele que tem a sensibilidade de tocar harpa, um menino sensível, que tem aptidão musical, artística, mas é também aquele guerreiro valente que tem coragem de enfrentar o grande Golias. Davi é o general de guerra e é o pastor do seu povo. Davi é aquele que vai e enfrenta grandes inimigos e aquele que compõe as mais lindas poesias e hinos, os salmos que nós lemos. Davi tem esse perfil híbrido de um feroz guerreiro e de um pastor sensível, gentil, que tem um coração sensível para as coisas da vida e para aqueles que estão perto dele. E Davi, com toda esta sensibilidade de alma, ele enfrenta agruras ao longo da sua caminhada. No capítulo 18 de 1 Samuel, nós vemos aquele episódio épico, quando o pequeno Davi, o jovem Davi, o esquecido da família, pelo pai e pelos irmãos,
pouco levado em consideração, o pastorzinho de ovelhas. Ele enfrenta em campo de batalha aquele que os soldados experientes de Israel não tinham coragem de enfrentar. Ele enfrenta Golias, vence Golias, é aclamado vitorioso, é aclamado herói de guerra. Golias era o gigante, era o herói dos filisteus. O texto diz que ele era de uma cidade chamada Gate, da Filístia, da terra dos filisteus. E Davi, então, ele enfrenta aquele gigante filisteu, vence, e ele, então, é aclamado como o campeão de Israel. O campeão de Israel vence o campeão dos filisteus. E quando ele volta para a cidade, junto com o rei e com o seu exército, o texto diz que as mulheres cantam e aplaudem e louvam aquela vitória. E elas dizem que Saul matou os seus 1000, mas Davi os seus 10.000. E assim, uma seta de inveja alcança o coração do rei. E o menino, que agora é aclamado pelos soldados e pelo povo como herói de guerra, ele se torna rival do rei, opositor do rei, ameaça para o rei. O rei inexperiente e imaturo vê em um adolescente o seu rival, em um jovem o seu rival. E assim o rei Saul passa a perseguir o herói de guerra, o campeão de Israel. Os capítulos 19 a 21 de 1 Samuel, nós vemos diferentes tentativas, repetidas tentativas de homicídio de Saul contra Davi. Davi, aclamado herói de guerra, agora se vê na necessidade de se tornar um fugitivo do rei, um fugitivo da lei. E a lei agora é incorporada pelo rei, e ele sai fugindo então para não ser assassinado por aquele que deveria honrá-lo. No capítulo 21, a situação está tão extrema, e Davi, em um ato quase de loucura, de desespero, ele finge de estar louco e vai exatamente para a terra dos seus inimigos. Busca asilo político nos filisteus, para não ser assassinado pelo seu rei que deveria honrá-lo. Os filisteus não o recebem, ele volta para a terra de Israel. E resta para o herói de guerra, aclamado pelos soldados, pelas mulheres e pelo povo, como campeão do seu país, como campeão dos israelitas, resta-lhe se refugiar em uma caverna. Davi vai para a caverna de Adulão, no capítulo 22 de 1 Samuel. E o texto diz que quando ele está naquela caverna, homens se juntaram a ele, mas não eram os melhores daquela sociedade, não eram os mais bem vistos, não eram os heróis de guerra. Juntaram-se a ele homens em dificuldade, diz o texto, que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. O herói de guerra aclamado pelo povo, que agora é fugitivo do rei, não é apenas um fugitivo do rei, mas é um líder de gangue, de uma gangue de pior estirpe, dos endividados, com dificuldades, amargurado de espírito. 600 homens se reuniram com Davi, e ali Davi passa a ser visto, talvez agora até pelo povo, que antes o aclamava, que antes o aplaudia, que antes talvez via a injustiça do rei contra o seu herói. É possível que o próprio povo agora tenha dúvida acerca do caráter de Davi. Como Davi se torna agora líder de um grupo da pior estirpe social como aquele, dos 600 renegados e amargurados de espírito. Davi agora não é apenas um fugitivo, Davi agora é o líder de uma gangue. E como é esse grande grupo, esse bando de 600 homens, ele precisa tomar mais cuidados, e a perseguição contra ele continua. Por fim, então, no capítulo 27, Davi, mais uma vez, busca asilo político no território inimigo, entre os filisteus. E ele procura o rei Aques, que era o rei da cidade de Gate. Gate, a cidade de Golias, a quem ele havia vencido no campo de batalha. E o rei lhe dá asilo político, e dá refúgio. Davi e os seus 600 homens, o seu bando, vai morar então com os inimigos, na terra dos inimigos, e não apenas qualquer inimigo, ele vai morar na cidade daquele a quem ele desbancou em guerra, em campo de batalha. Imagine esse Davi, Davi que é guerreiro, mas que é sensível, o Davi que é rei, mas que é poeta, o Davi que enfrenta inimigos poderosos, mas que tem a sensibilidade no coração, sensibilidade de pastor. Davi, ele enfrenta todos esses desconfortos e essas situações embaraçosas. E nesse momento, quando ele está em Gate, ele agora é traidor dos seus, de Israel,
porque abandonou o seu povo e foi para morar com os inimigos. Ele é perseguido pelo rei, que o vê como uma ameaça. E ele certamente não era bem visto pelo próprio povo, os filisteus, onde ele estava habitando. Imagina você, os sobrinhos e primos de Golias, passando por ali, vendo Davi, o seu inimigo, que decepou a cabeça do seu tio, do seu campeão do seu povo. Ele só tinha o asilo do rei, era a força da realeza, mas certamente não tinha guarida entre o povo. Davi não tem lugar de acolhimento, Davi não tem acolhida, Davi não tem espaço de pertença, Davi não tem quem o abrace e o compreenda. Davi tem opositores, perseguidores e aqueles que desconfiam dele de todos os lados possíveis. Capítulo 29, a situação poderia estar terrível, mas ainda pode piorar. Na história de Davi, parece que sempre pode piorar um pouco. Capítulo 29, para completar, os filisteus voltam para um tempo de guerra com Israel. Os filisteus lá atrás, desmoralizados com a derrota, agora se recompõem e vão novamente para um torneio de guerra com os israelitas. Davi agora se vê ao lado do inimigo que sai para batalhar com o seu povo, o povo ao qual ele ama. Davi é um homem que ama intensamente o seu povo, pela compreensão, inclusive, que ele tinha das alianças de Deus com o seu povo. Davi é convocado pelo rei Aques. Ele e o seu bando, os seus 600, vai com o inimigo para enfrentar o seu povo. Consegue imaginar isso? O melhor jogador de futebol do Brasil sendo convocado na Copa do Mundo para jogar contra o Brasil. Não é? Pois é. Pela Argentina, pela seleção argentina. Imagina como nós o veríamos e como ele ficaria, não é verdade? Se isso fosse possível, não é. É pior, a situação de Davi é pior, porque ele não está indo para ganhar um jogo, ele está indo para batalhar com espada contra os seus. Davi vai naquela situação de desconforto, e quando ele chega no campo de batalha, os outros reis filisteus desconfiam dele. E há uma discussão entre aquele rei que o protege, Aques, e os demais reis, os demais príncipes filisteus, e os demais dizem assim: você pode até confiar nesse inimigo, mas nós não confiamos. Nós não queremos ele do nosso lado. O que nos garante que ele não vai se rebelar, se voltar contra nós, e para conseguir o perdão do seu rei, nós não queremos aqui. E o rei Aques, filisteu, que é amigo e confia em Davi, tem o desconforto de chamar Davi, explicar a situação e dizer: eu confio em você, eu tenho você como meu filho, mas os demais não têm. Você não pode lutar conosco. Davi volta então frustrado para a sua cidade, ele e os seus 600 homens. Isso não é questão de dias, é uma situação que se arrasta ao longo dos anos, e que parece que a cada ponto que chega tem mais um ponto para caminhar, tem mais um nível no fundo do poço para descer. Davi volta certamente com aquele sentimento de confusão, apesar de ter sido um livramento dele não ter que lutar contra o seu próprio povo. Mas quando Davi volta com os seus 600 homens e chega na sua cidade de refúgio, em Ziclag, encontra o cenário que nós lemos aqui. Enquanto filisteus e israelitas estão se degladiando, fazendo guerra, os amalequitas oportunistas atacam e assaltam e tomam cidades, propriedades, tanto dos filisteus quanto dos israelitas. Enquanto o exército está ocupado um com o outro, os salteadores estão aproveitando para fazer a festa. E nesse caso, fizeram a festa completa. Atacaram a cidade de Ziclag quando Davi e os seus homens estavam no campo de batalha. Queimaram a cidade, pegaram todos os bens de ouro, prata, os bens materiais, ovelhas, animais. Pegaram as mulheres e as crianças, meninos e meninas, levaram todos como escravos na sua jornada. E quando Davi volta então com seus 600 homens, ele encontra esse cenário de desolação. Por isso o versículo 3 diz assim, versículo 4: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar.
se exauriram emocionalmente. Você já chegou a esse ponto? Você já chegou a esse ponto de angústia de alma, de você derramar, parece que todas as lágrimas que você tinha para derramar, de você se prostrar e não ter forças para se reerguer, de você não ter forças nem para chorar mais? É a situação que Davi e aqueles homens se encontraram, porque haviam perdido não apenas os seus bens, mas o mais precioso, havia perdido as suas famílias, esposas, filhos e filhas. Parece que não tem mais como piorar, mas tem. Tem como piorar. O versículo 6 diz que Davi ficou muito angustiado. Veja, ele já não tinha mais força para chorar, mas ainda ficou mais angustiado ainda, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Agora não é mais o rei Saul que está perseguindo Davi. Agora não são mais os príncipes dos filisteus que estão desconfiando dele. Agora não é mais o povo que está com a interrogação acerca do seu caráter, da sua reputação. Agora são os seus amigos, os amigos mais próximos, aqueles endividados, aqueles entristecidos, aqueles marginalizados, aqueles amargurados de espírito, que encontraram guarida debaixo das asas de Davi, que encontraram liderança em Davi, que encontraram compreensão, que encontraram conforto, que encontraram pastoreio em Davi, e por isso se tornaram seus amigos, os mais chegados, aqueles de confiança. Alguns deles haviam colocado a vida deles em risco durante as perseguições de Saul contra Davi, para poupar a vida de Davi. Alguns deles estavam dispostos a morrer no lugar de Davi, eram amigos próximos, mas nesse momento, até os amigos mais próximos se levantaram contra Davi e queriam apedrejar. É nesse cenário que essa frase no final do versículo 6 entra como uma luz que brilha entre as trevas, uma flecha luminosa que corta o cenário tenebroso e dá novas cores para essa narrativa. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Seu Deus. É uma expressão fantástica, é um ensino profundo, fantástico no nosso coração. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. De onde você tira forças para se reanimar quando tudo dá errado na sua vida? De onde você tira ânimo para se recompor quando tudo vai de mal a pior? De onde você recobra ânimo quando parece que o pior do pior aconteceu e tem algo pior ainda vindo pela frente? De onde você tira forças quando a crise te alcança como empresário e você toma um prejuízo no ano retrasado, tomou prejuízo no ano passado, inicia esse ano com um prejuízo e você faz uma prospecção financeira, parece não haver luz no final do túnel. Quando você é empregado, perde o emprego e além de perder o emprego, toma um prejuízo não planejado e se vê sem condições de sustentar a sua família. Quando o profissional autônomo é engolido pela concorrência e por mais que tenta se atualizar, não consegue colocar o seu produto, não consegue vender, não consegue prestar serviço, o dinheiro não entra e os boletos da escola dos filhos chegam, o remédio da farmácia tem que ser comprado, o tratamento da esposa tem que ser pagado e assim por diante. De onde você tira força quando a enfermidade alcança a sua família e em um prazo de um ano, um perde, como aconteceu com a família conhecida, perde o pai, perde a mãe por Covid, perde o tio por Covid, ele mesmo é acometido por Covid e descobre que o filho está com câncer. De onde você tira força quando começa a perder as pessoas mais próximas, aquelas em quem você encontrava a segurança, em quem você encontrava acolhimento, que te pastoreava, que te compreendia, de repente se foi e você perdeu. De onde você tira força, onde os amigos mais próximos desconfiam de você, onde os amigos mais próximos não são mais próximos, de onde você esperava vir uma palavra de elogio, de encorajamento, vem uma palavra de crítica, vem um cancelamento.
De onde você tira forças quando o casamento entra na 17ª crise? Quando o relacionamento conjugal parece não ter mais solução. Já buscou ajuda em todo lugar. Já buscou ajuda no conselheiro conjugal, já buscou ajuda no terapeuta, já buscou ajuda em livro de autoajuda, já leu todos os livros sobre relacionamento conjugal, sobre casamento, já buscou ajuda com um pastor, com 2 pastores, com 3 pastores, já foi até na sessão de descarrego da Igreja Universal. E não resolve, o negócio só piora. De onde você tira forças quando você vê os seus filhos que foram criados no Evangelho, que foram ensinados, que foram doutrinados, com os quais você orava diariamente, aos quais você lia a Bíblia no momento de dormir e todos os dias, os quais você ensinava a amar a Jesus, agora está na universidade e encontrou outro caminho e não consegue crer mais em Deus, não consegue crer mais na palavra, não tem interesse mais em igreja, está envolvido com ideologias outras e quem sabe se envolvendo com drogas e coisas semelhantes. De onde você tira força quando a crise não está no outro, mas está em você mesmo? Quando é acometido por uma crise existencial que te leva para uma depressão profunda, e essa depressão profunda, ela vai piorando cada vez mais. Foi diagnosticado, começou com 25 milímetros do medicamento, e passou para 50, e passou para 100, 150, trocou para outro, e está na última dose do 2º, 3º medicamento, nada resolve. Já passou por 5 psicólogos, está no 3º psiquiatra, passou pelo aconselhamento pastoral, tem procurado orar, mas a sua alma está tão angustiada, tão abatida, que o que vem na sua mente é simplesmente ideação de morte, desejo de morrer e nada mais. De onde você tira forças? Quando a sua crise é uma crise de fé. E pois está numa crise de fé, você não consegue sequer orar, não tem ânimo para orar. E quando você ora, parece que a oração não sobe, ela desce. Parece que não tem nada além de você, não tem ninguém de trás da cortina. Você lê a Bíblia, mas nem faz sentido mais para você, não tem disposição para ler a Bíblia, não tem disposição para vir no culto. O culto, esse negócio de adoração, perdeu o sentido. E a sua crise de fé é tão profunda que você pensa, não faz mais sentido eu continuar nessa igreja, em igreja alguma. Vou levar a minha vida, vou procurar alguma outra coisa que me dê propósito, porque aqui não encontro mais propósito. A nossa sociedade humanista talvez responderia para as suas perguntas, procure um pouco mais. Em algum lugar do seu coração você vai encontrar força para superar. Os livros de autoajuda vão te dizer, confia em você, você tem força, você é forte. Você superou milhões quando você ainda estava como um pequeno embrião. Busque força em você mesmo. Busque força nos amigos. Talvez a teologia do coaching vai te dizer, olhe para uma área da sua potencialidade que você ainda não olhou. Alguma força inexplorada há em você, Deus te deu algumas forças, dons, talentos, alguns que você não percebeu. Perceba esses dons, esses talentos, essas potencialidades, explore elas, de lá você encontrará força. Talvez alguém vai te dizer, busque outro médico, busque outro medicamento psiquiátrico, busque outro terapeuta, busque outra alternativa, busque outra vacina. Tome mais 2 doses. Receitaram 3, dá um jeitinho para você tomar 5. As escrituras sagradas na história de Davi nos dizem, entretanto, busque o Senhor. Você encontrará forças e novo ânimo não em você mesmo. Você não encontrará força suficiente para continuar caminhando em você mesmo, em nenhuma das zonas desconhecidas da sua alma, em nenhuma das potencialidades do seu ser, da sua personalidade. Você não encontrará força suficiente na sociedade, nos amigos, na família. Você encontrará a força que precisa no Senhor, seu Deus.
Talvez você diga assim: pastor, eu não aguento mais. E eu acredito, é possível que você não aguente mais mesmo. Eu não tenho mais forças, isso é compreensível. É compreensível. Não vou conseguir, e eu vou concordar com você dizendo, realmente você não vai conseguir. Sozinho, você não vai conseguir. Como Davi não conseguiria sozinho, mas Davi sabia o caminho. E quando está exaurido emocionalmente, a ponto de não conseguir mais chorar, e ainda assim abate angústia no seu coração por causa dos seus amigos que querem apedrejá-lo, ele se reanima no Senhor, seu Deus. Não fique esperando 3 pontos, porque eu não tenho 3 pontos para você, eu tenho só esse ponto. Só esse ponto. Aprendi com os meus amigos indígenas a pregar sermão de um ponto só, contando a primeira coisa mais importante, depois explicando e aplicando. É só isso que eu quero falar com você nessa noite. Você pode se reanimar no Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, que te ama com amor profundo e eterno, Ele tem força para te tirar do mais fundo do poço da depressão. O Senhor, seu Deus, que te conhece, que te ama com amor eterno, Ele tem forças para renovar a sua saúde, Ele tem ânimo suficiente para renovar a sua fé, Ele tem poder suficiente para reavivar o seu coração e dessa apatia completa, dessa letargia espiritual, de repente, uma flecha de luz brilhar na sua mente e assim como Davi, você se levantar reanimado no Senhor. Você não tem força para orar, confesse para o Senhor. Confesse para Ele: Deus, eu não acho mais sentido em nada disso do evangelho de igreja de adoração. Eu não compreendo mais esse negócio de culto e a sua palavra não faz mais sentido para mim. Confesse. Confesse. Você está decepcionado com Deus, confesse. Não acuse, confesse. Você está decepcionado com a igreja, confesse para Deus. Abra o seu coração, derrama o seu coração diante dEle. Você não tem mais esperança na sua família, fale com Deus. Você não vê mais uma porta se abrindo diante de você, você não vê uma luz no final do túnel, fale com Deus. Quando nenhuma porta estiver diante de você, levante os seus olhos, olhe para cima, olhe para Jesus, se reanime nele. Ele tem ânimo para você, Ele renovará a sua alma, quando nenhuma força mais existir em você. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Enquanto eu li essa história e pensava nessa reflexão, eu recebi uma mensagem de um casal de amigos. Ele é meu xará, Cássio e Mari, casal muito querido, lá de Recife. Missionários da missão, pioneiros, recém-casados e jovens, foram para o Amazonas, tivemos a alegria de conhecê-los e conviver com eles ali por um tempo. Os interiores dos rios amazonenses foram trabalhar com ribeirinhos. Trabalho lindo, belíssimo sendo realizado. 5 anos de ministério frutífero, caiu na graça do povo, as pessoas os amavam, conheci ribeirinhos que conheciam eles. Eram amados por aquelas comunidades ribeirinhas, fazendo um trabalho fantástico, se entregaram de corpo e alma. Depois de 5 anos, servindo a Deus ali, menos de 5 anos de casado, acho que tinha menos de 5 anos de campo missionário, então ele foi diagnosticado com câncer, um câncer agressivo, já em metástase, no esôfago. Foram para Recife, iniciaram tratamento, quimioterapia, radioterapia e outras terapias que eu não sei quais, mas tratamento agressivo, cirurgia, reconstituição do esôfago e parte do intestino, quando quase ninguém achava que tinha solução, por causa da gravidade do câncer, terminou aquele primeiro processo de tratamento, recebeu alta, e então se animaram muito alegres e esperançosos de continuar tocando a vida. A missão aconselhou que eles fossem para o México. Foram no México, voltaram cheios de projetos, de sonhos. Nós encontramos com eles assim que eles tinham voltado do México, ele bem de saúde, ela também, com um projeto bem desenhado, começaram a divulgação, vai para um exame de rotina, e o câncer lá estava novamente. E agora mais agressivo,
espalhado por vários órgãos do corpo. E eles então enfrentam novamente a bateria de quimioterapia e radioterapia e outras terapias e tratamento agressivo, perde cabelo, emagrece, fica aquela aparência esquelética. E nesse meio tempo Deus lhes agraciou, ela ficou grávida. E quando a gravidez evoluía e evoluía bem, o tratamento parece que não evoluía à altura. E chegou àquela reta final onde eles não tinham certeza se ele veria o filho nascer. Lembro perfeitamente dos textos que ele nos mandava, os pedidos de oração, e a oração dele era para viver até ver o filho nascer. Viveu, o filho nasceu, recebeu o nome de Noah, e eles continuaram o tratamento, deu uma melhorada. Quando foram fazer os exames, o tratamento não tinha tido bom resultado. Reiniciaram outros tratamentos, outra bateria de tratamento, e assim foi levando a vida. E nesse meio tempo, ela ficou grávida de novo. E novamente aquela angústia de alma, não sabendo se veria o segundo filho nascer. Deus lhe deu graça, o filho nasceu, final do ano passado, chama Luca. Ele viu, pegou o seu menino nos braços, mas o tratamento agressivo continua na batalha. Em janeiro agora recebemos uma mensagem deles. A mãe saiu de Vitória, foi para Recife ajudar a cuidar dele, do neto recém-nascido. E aí a mãe foi contagiada, pegou Covid, a esposa também estava com Covid. O filho recém-nascido, Luca, precisando de atenção na saúde. O primeiro filho, maiorzinho, o Noah, aprontando para chamar a atenção da mãe e dos pais. Ele totalmente debilitado, com muita dor no estômago, algo entre o estômago e a coluna, fazendo uso de morfina 3 horas por dia. Semana recebi novamente a mensagem dele, louvando a Deus porque completou 34 anos, mas informando que o tratamento dessa vez foi menos promissor do que todos os anteriores. Os linfonodos cresceram 4 vezes mais, e assim a batalha continua. Mas o que eu aprendi a admirar nesse casal, Cássio e Mari, é que sempre que eles mandam notícia, eles falam da dor que estão sentindo, eles abrem a alma, eles pedem oração, eles clamam por socorro e termina com a frase de louvor ao Senhor. Uma frase de louvor ao Senhor. E via de regra uma frase de esperança em Deus. No dia que estavam todos com Covid, ele no hospital, morfina a cada 3 horas, eles escreveram e terminaram dizendo: mas sabemos que o Senhor não dá provas maior do que a nossa fé. Um jovem casal que aprendeu como Davi a se reanimar no Senhor, seu Deus. Sozinho você não pode. Sozinho você não aguenta. Sozinho você vai sucumbir. Nas suas próprias forças você vai de água abaixo. Nas forças da família, da sociedade, que é uma coisa boa, você ser acolhido pela família, ser animado pelos amigos, tudo isso faz parte do processo, mas não é suficiente. Você precisa aprender como Davi, a nos momentos mais críticos da vida, a se reanimar no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Depois a história diz que ele foi ao sacerdote, pediu orientação de Deus, perguntou se ele poderia perseguir aquele bando de milhares com seus 600 homens cansados. O texto diz que já era 3 dias que eles estavam viajando, a cavalo provavelmente. Deus disse: vá. Davi se levanta e quando ele sai com seu povo, estavam tão cansados que 200 não conseguiram continuar na viagem, ficaram na beira de um ribeiro de Besor, cuidando da bagagem, e Davi foi apenas com 400. E com apenas 400, Deus os usou para vencer milhares, destruir um exército de milhares, um bando de milhares, na verdade, de amalequitas, e recuperou todos os seus bens, recuperou as suas famílias, esposos e filhos e filhas, e ainda tomou os bens daquele bando, ficaram mais ricos ainda. E a história nos mostra que depois desse episódio, Saul morre, Davi volta para Israel, e aí ele é finalmente conclamado rei do seu povo. E o Senhor honra aquele que era desprezado, que era fugitivo. Mas Davi teve que aprender a se reanimar no Senhor. Curva a sua cabeça. Coloque diante de Deus a dor que você sente, a luta que você enfrenta, o problema sem solução que você tem pela frente, sua falta de ânimo, sua falta de alegria,
falta de esperança, sua falta de força, sua falta de coragem, a sua fraqueza, a sua finitude, a sua limitação. Coloque diante do Deus infinito e todo-poderoso, que tem ânimo para você. Senhor, eu oro em especial por aqueles que estão a ponto de desistir da caminhada, por aqueles que não encontram forças para dar um passo a mais, por aqueles cuja angústia se apoderou tanto do seu coração, que estão à beira do desespero, ou quem sabe já no desespero. Oro, Deus, por aqueles que têm lutado com ideação de morte, aqueles que têm desejado morrer. Oro, Senhor, por aqueles que têm problemas tão graves nas suas famílias, com seus filhos, com entes queridos, que não sabem mais o que fazer. Oro, Deus, por aqueles que têm crises tão fortes na área financeira, endividados, angustiados, cheios de ansiedade, de medo. Oro, Deus, por aqueles cujos casamentos estão no fim, não parece haver alternativa mais para o relacionamento. Oro por aqueles cuja fé está tão esmaecida que a crença na palavra do Senhor, a esperança no Senhor se foi e nenhum sentido mais vê em igreja, em evangelho. Oro por aqueles que não têm mais força para perseverar, por aqueles que não têm mais esperança no amanhã. Eu oro pela intervenção poderosa, milagrosa do Senhor em seus corações, injetando de maneira incompreensível novo ânimo, nova força, nova esperança para dar mais um passo, para dar 2 passos para seguir na caminhada, em nome de Jesus. Oro para o Senhor restaurar casamentos, oro para o Senhor abrir portas de trabalho, oro para o Senhor levantar os caídos, oro para o Senhor libertar aqueles que estão presos no pecado. Oro, Deus, para o Senhor trazer de volta aqueles que se distanciaram. Oro, Deus, para o Senhor visitar com avivamento no coração aqueles que estão espiritualmente enfraquecidos. Oro por restauração da saúde daqueles que estão enfermos. Oro, Deus, por cura emocional para aqueles que perderam pessoas amadas e que sentem uma dor tão profunda que não têm palavras para expressar. Visita com restauração e renova o ânimo, em nome de Jesus.